Olá pessoal, meu nome é Luciana Carmo, sou professora de língua portuguesa na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Ao longo de nossas aulas, abordamos assuntos com relação ao uso da nossa língua materna. Então, galera, estamos iniciando mais um ano letivo e mais um ano começamos enfrentando esse inimigo invisível, mas temos que crer que conseguiremos juntos vencer mais esse desafio. Queridos alunos, todas as atividades que vocês terão acesso foram elaboradas com a finalidade de possibilitar um bom desenvolvimento da disciplina de língua portuguesa, aprimorando assim suas habilidades e competências de maneira autônoma. Quando falamos em autonomia, não excluímos o papel do professor ou do suporte pedagógico. Esse sempre estará disponível para mediar qualquer conflito, reflexão, questionamento que possa surgir em nossa trajetória. Então, galera, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o texto descritivo. Você certamente já teve que descrever algo ou alguém. Quantas vezes você esqueceu o nome de algum objeto que estava procurando e fez aquela breve descrição? Pega aquela coisa que a gente usa para coar o café, por exemplo, como é mesmo o nome. Imagino que você tenha que descrever a imagem abaixo para algum amigo. O que você faria? Descrever nada mais é do que apresentar as características de algo ou de alguém. Uma pessoa, um lugar, um aroma, um sabor, uma situação, um vaso de planta, uma paisagem, um livro, ou seja, tudo pode ser descritivo. A descrição é uma das práticas discursivas mais importantes para a comunicação humana. Por isso, precisamos entender melhor o texto descritivo e suas características. Então, vamos ver agora um pouquinho a estrutura do texto descritivo. O texto pode ser inteiramente descritivo, apesar de, na maioria das vezes, ele estar inserido em um grande texto com várias outras características. A descrição, como qualquer outro tipo de texto, apresenta uma estrutura. Essa estrutura é composta de introdução, apresentação do objeto descrito, desenvolvimento, caracterização desse objeto, seja de forma objetiva ou subjetiva, e conclusão, finalização dessa descrição. O texto objetivo ou subjetivo. A descrição objetiva nada mais é do que uma descrição que representa a realidade tal qual ela é. Ou seja, clara, direta, sem influência de sentimentos ou pensamentos do autor. No cotidiano, diversos textos têm descrições objetivas, como as especificações técnicas de um produto ou laudo de vistoria de um imóvel, por exemplo. Normalmente, as descrições objetivas não são escritas na primeira pessoa do singular, como vocês podem ver no exemplo. Já a descrição subjetiva é aquela que opiniões, perspectivas e sentimentos do autor estão presentes no texto, ou seja, a realidade é representada de acordo com o sentimento e a emoção. No dia a dia, produzimos diversas descrições subjetivas. Por exemplo, essa comida é divina, um aconchego para o meu estômago. O uso da primeira pessoa. Do singular, eu, é comum nos textos descritivos subjetivos. Outros exemplos que também temos é: nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro e positivo. E sido assim, desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que trabalhava. Observe, a descrição subjetiva é aquela em que opiniões, perspectivas e sentimentos do autor estão presentes no texto, ou seja, a realidade é representada de acordo com o sentimento e a emoção. No nosso dia a dia, é comum apresentarmos essas características em nossos textos. Agora, entrando um pouquinho no mundo da gramática, vamos falar um pouquinho sobre concordância nominal. Concordância nominal é a relação que as classes de palavras estabelecem entre si, ou seja, é o que faz com que os substantivos concordem com os pronomes, numerais, adjetivos, entre outros. Quando o adjetivo modifica dois ou mais substantivos do mesmo número, mas de gêneros diferentes,
o adjetivo vai ao masculino plural ou concorda com o mais próximo. Comprei abacate e maçã estragada. Comprei abacate e maçã estragados. Quando o adjetivo aparece antes do substantivo, faz-se a concordância com o mais próximo. Comprei maduro abacate e maçã. Comprei madura maçã e abacate. Temos aí também outros exemplos. Quando o adjetivo modifica dois substantivos sinônimos ou tomados por sinônimos, concorda sempre com o substantivo mais próximo. Ele tem ideia e pensamento fixo. Ele tem pensamento e ideia fixa. Quando o adjetivo se refere apenas ao último substantivo, só com ele concorda. Comprei biscoito e banana madura. Quando os substantivos são autônomos, o adjetivo vai obrigatoriamente ao plural, concordando com o gênero que tem preferência. Passei o dia e noite frios nos Estados Unidos. Quando o adjetivo é predicativo, faz-se a concordância normal. Qualquer que seja a ordem dos termos da oração, ou seja, masculino prevalece quando a mistura de gêneros. O rapaz e a garota eram argentinos. Eram argentinos, o rapaz e a garota. Agora falando um pouquinho de concordância verbal. Essa é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Exemplos: eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Cristina e Eva entraram no hospital. Parece simples, mas há várias situações que provocam dúvida não só nos alunos, mas em qualquer falante da língua portuguesa. Vamos ver alguns exemplos aqui. Concordância verbal com o sujeito simples. Em caso de sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo em número e pessoa. O aluno chegou atrasado. Se depois do sujeito no singular aparece um adjunto no plural, o verbo continuará no singular. A alta dos preços dos combustíveis irrita o povo. Pessoal e turma são palavras no singular e o verbo deve permanecer no singular. O pessoal não gostou da festa. Nos casos referentes a sujeito representado por substantivo coletivo, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. A multidão apavorada saiu aos gritos. A multidão de transeuntes saiu aos gritos. O nome acompanhado do artigo no plural pedem verbo no plural. Os Estados Unidos são uma potência econômica. Se o artigo estiver no singular, ou se não houver artigo, o verbo ficará no singular. Campinas é uma grande cidade. O Amazonas é um grande rio. Quando o sujeito é representado por expressões partitivas, como por a maioria de, a maior parte de, a metade de, uma porção de, entre outras, o verbo, portanto, pode concordar com o núcleo dessas expressões quanto com o substantivo a que segue. A maioria dos alunos resolveu ficar. A maioria dos alunos resolveram ficar. Agora, falando um pouquinho de produção textual, vamos finalizar essa aula falando desse assunto de grande valia, principalmente no Enem, que é a tão temida, produção textual. Vamos aproveitar todas as informações dadas para vermos se como não é tão complicado assim produzir um texto. A produção de texto é um ato de expor por meio de palavras ideias sobre determinado assunto. Saber como escrever um texto pode ser um pré-requisito para conseguir um bom emprego, uma vaga na faculdade. Isso porque as pessoas que escrevem bons textos conseguem se expressar melhor. Vale lembrar que o hábito da leitura é essencial para se produzir um bom texto. Enquanto estamos lendo, vamos ampliando nosso vocabulário e, consequentemente, nosso universo interpretativo. Ou seja, com o ato da leitura, estamos aumentando nossa capacidade de entender melhor tudo o que nos rodeia.
E já que estamos abordando o tema produção textual, que tal falarmos um pouquinho sobre coesão e coerência? Essas duas palavras elas podem influenciar muito no resultado do seu texto, pois elas vão definir como ele será compreendido. A coerência, no plano geral, a harmonia, a ligação e a sequência das ideias. Estas, quando apresentadas, não podem entrar em contradição com as outras. Um exemplo aqui, a parede está sentada. Se pararmos para analisar, ela está corretamente gramaticalmente falando. Por quê? Porque há um sujeito, um verbo e um complemento da ideia, mas claramente há algo errado com ela. Enquanto a coerência se preocupa com a ideia central, a coesão está relacionada às normas gramaticais, por exemplo, pontuação, conjunção, frases bem formadas. Ela faz com que as frases tenham uma ligação entre elas para que uma sequência lógica seja respeitada. Então, gostaram da nossa apresentação? Espero que tenham aproveitado bastante e que logo estaremos colocando tudo isso em prática em nossas aulas. Boa aula e até o nosso próximo encontro.